Boa noite a todos. Que a luz de Deus, o amor de Deus nos envolva nesse momento e sempre. E principalmente ao retornarmos para os nossos lares, que nós possamos levar essa luz, essa paz que aqui se encontra. E chegando em nossos lares, vamos distribuir, vamos compartilhar essas boas novas com todos aqueles que estiverem em nosso lar, seja pessoalmente, pensamento, espiritualmente. É dessa forma que nós vamos auxiliar a cada vez mais o nosso planeta a ser iluminado. E quando nós falamos de se iluminar, quando nós falamos de manter a paz, muitas das vezes nós pensamos na religião. A religião, ela precisa fazer parte da nossa vida. A religião, ela não muda ninguém, mas as pessoas que se transformam e se mudam através da religião. E é muito importante uma religião, é muito importante um lar onde se tem uma religião. A religião é a ligação que nós temos com o nosso Deus, é a forma de conversar com Ele, de sentir Ele. Então a religião, ela faz falta dentro de um lar. Não importa qual seja a religião, mas precisamos ter uma religião, seguir uma doutrina, falar com Deus. Muitas vezes a gente fala muito de Jesus, fala muito de Deus, mas fala pouco com Jesus, fala pouco com Deus. E aí nós nos reunimos, como nós estamos aqui, para falarmos de Jesus, para falarmos de Deus, para falarmos do Evangelho. Nas igrejas católicas tem os cultos, as missas, nos templos, lotado de gente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico na parte religiosa. E o que nós vamos abordar hoje é como levar o que nós estamos aqui, o que nós estamos sentindo, o que nós viemos fazer aqui, como levar isso para os nossos lares. Ou é só nesse momento que nós podemos sentir Deus, falar com Jesus? É só quando nós nos reunimos dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um templo? Não é muito dessa forma. Nós podemos muito bem levar o que nós estamos fazendo aqui para dentro dos nossos lares. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa conversa, que quando Jesus passou por essa experiência carnal, passou por esse planeta, ele já falava disso e ele fez o primeiro evangelho no lar. É o que nós vamos falar. E junto com o evangelho, precisamos do quê? De uma oração. Precisamos de uma prece. Precisamos fazer com que o que nós conversamos aqui chegue até quem nos almeja. Nós precisamos fazer que a nossa oração, ela saia dessa faixa vibratória que é a Terra e consiga chegar nas faixas vibratórias onde estão os nossos benfeitores, onde estão os nossos anjos de guarda, aqueles que estão auxiliando o nosso planeta. Tem muitos benfeitores, muito, mas nós precisamos levar até eles os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e é através da prece. É através da prece que nós vamos conseguir atingir esse local que eles estão. É quando nós, em pensamento, em sentimento, bem profundo, precisa ser bem verdadeiro, porque senão nós não conseguimos chegar nessa faixa vibratória. E às vezes, por falta da nossa fé, muitas das vezes, num processo da nossa vida, nós desistimos de várias coisas.
por não sabermos esperar a resposta que vem de lá. Porque toda prece, toda oração, feita de coração e de alma, ela tem a resposta. Todas, todas, todas. Existem muitos benfeitores esperando um pedido nosso, um agradecimento nosso, um contato nosso para que eles possam responder. Mas todas as preces, ela tem uma resposta. Então a oração, a prece, é quando nós sintonizamos. A gente falamos que é igual quando nós pegamos um rádio e começamos a sintonizar, né, nesse rádio, uma frequência que tem uma rádio lá em São Paulo, está tocando uma música e nós queremos ouvir essa música. Então a gente pega o rádio, começa a sintonizar ali, aí a hora que nós chegamos naquela frequência vibratória, naquela faixa vibratória que está aquela rádio, tocando aquela música, nós escutamos a música. Correto? Correto. Só que nós também temos que saber que muitos estão na mesma faixa vibratória, estão ouvindo aquela música que eu e você estamos ouvindo. Então o nosso pensamento, ele é muito intenso, ele é muito grandioso. É através do nosso pensamento que nós conseguimos levar a nossa prece, a nossa oração, às faixas vibratórias onde estão o nosso anjo de guarda, os nossos queridos benfeitores que estão nos auxiliando. E as finalidades de uma oração? Ela tem várias finalidades, nós vamos falar de 3. Uma delas, precisamos ser muito eternamente grato por Deus fazer parte da vida que eu e você estamos tendo. Numa carta de Paulo de Tarso, ele diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então Deus está dentro em nós. Então só por Ele estar junto de mim aqui nessa vida, eu tenho que agradecer muito. Por isso que nós precisamos sempre, em primeiro lugar, tudo que nós formos fazer, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. E todo o restante será lhe proporcionado. Logicamente, de acordo com o nosso merecimento. Mas Deus está sempre presente. Aonde nós formos, principalmente com os nossos pensamentos, Deus vai estar presente junto de nós. Pedir. Muitas vezes, nós pedimos aquilo que pode nos machucar um pouco lá na frente, ou machucar alguém que está à nossa volta. Muitas vezes nós pedimos coisas fúteis, só por querer, só por alguma necessidade espontânea, momentânea. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós pedimos e sabermos esperar a resposta. Tem um texto que ele fala sobre a 13ª hora. O que vem a ser a 13ª hora? É quando vai se concluir uma etapa. É quando vai fechar um ciclo. E às vezes nós não temos a paciência de esperar essa 13ª hora. A gente faz um pedido, os nossos benfeitores vão nos auxiliar, vão realizar, temos o merecimento disso, mas muitas vezes é um processo muito complexo, que não depende só de mim, do meu anjo de guarda, depende demais, porque como nós falamos, o pensamento está constantemente entrelaçado com tudo e com todos, então precisa ser modificado várias coisas, e às vezes leva um tempo. O nosso tempo na Terra é diferente do tempo da eternidade, do tempo do plano espiritual. E às vezes nós não temos a paciência de aguardar o retorno, de aguardar a resposta. Muitas vezes você pega o telefone
Você fica falando, a outra pessoa está aqui, querendo mandar a resposta para você. Mas você não dá tempo dela falar, é só eu que falo. E ela está com a resposta prontinha para mim lá. Às vezes até brinca e fala, poxa, deixa eu falar, que eu tenho a resposta, eu tenho umas ideias para você. Logicamente que eles não vão resolver nossas questões, que as provas que nós estamos passando é nossas. Mas vem intuições, vem pensamentos, vem auxílio de todas as formas. Então a paciência é uma virtude fundamental para nós. Por isso que dentro do hospital nós somos chamados de pacientes, já falamos isso aqui. Porque lá nós temos que ter paciência. Temos que exercer a paciência. Muitas das vezes nós vamos para o hospital porque o nosso espírito, o nosso corpo, é o envoltório do espírito. É o espírito que está passando numa experiência no corpo. Então os dois precisam se harmonizar. Precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, mas também do nosso espírito. E às vezes, dá alguma enfermidade na gente, que a gente está, ultrapassando os nossos limites. A gente não aguenta mais, mas está fazendo, eu quero fazer, quero ter, quero isso, quero aquilo. Só querer, ter. E a gente esquece que além do meu corpo tem o meu espírito. Então o espírito, ele fala, olha, nós precisamos dar uma paradinha. Ele começa a querer a finalidade que ele está tendo aqui, ele começa a cobrar isso de mim. Aí dá aquela gripe brava na gente, aquela constipação, a gente fica tudo travado, O resfriado, o que é? A constipação, o que é? É quando a gente tem muita coisa para fazer, quer fazer tudo, e o tempo é curto, não dá tempo. Então a gente se congestiona. O corpo somatiza dessa forma. Aí nós fica de cama, não consegue nem levantar da cama. É o espírito exigindo a integridade dele. O meu corpo precisa estar bom para ele dar continuidade no seu trabalho. Aí se precisarmos ficar 3 dias de cama, nós ficamos. Então nós precisamos ter a harmonia entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Um precisa do outro. Precisamos cuidar bem do corpo, mas também precisar bem do espírito. E a forma que nós cuidamos do nosso espírito é através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Não deixando eu para depois, sempre para depois. O segundo mandamento da lei de Deus, Jesus falava amar ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso. Se eu não amar, como que eu vou ter o sentimento de amor para passar para alguém? Então eu preciso ter para mim primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é seguir as leis da eternidade, as leis de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos nos amar. Agradecimento. Quando nós estamos na frequência da gratidão, nós estamos na frequência da fartura, do bem-estar. É uma frequência onde muitos dos benfeitores atuam nessa área. Mas nós precisamos estar nessa frequência. Quando nós estamos pedindo, nós estamos na frequência da escassez. Está me faltando algo. Está me faltando alguma coisa. Então, ao passo de pedir, vamos começar a praticar só agradecer. Agradecer por tudo. Pode deixar ele. Vamos agradecer as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Vamos agradecer por tudo. Estando nós nessa frequência, as coisas não deixarão de acontecer, mas elas vão acontecer e nós vamos olhar para ela, ver mais elas, todas as situações, com mais brandura, com mais clareza, com mais calma. A oração que é mais indicada para nós, não que seja mais indicada, Uma vez na nossa casa lá,
Eu sou de Americana, Centro Espírita Ricardo Archuta, um assistido. Depois, no término, foi a primeira vez que ele veio na casa. Ele não era da doutrina espírita, estava conhecendo na primeira vez. E ele nos relatou uma coisa, umas palavras, não citaremos nomes, lógico, e nem lá foi citado o nome, mas passaram para nós aquele texto, aquele contexto que ele falou. E ele estava bem na frente do palestrante, né? E, logicamente, quando a gente faz a abertura, das boas-vindas, tudo, a gente faz a oração do Pai Nosso, que é uma oração bem conhecida. E no final ele falou: nossa, vocês rezam o Pai Nosso. Olha que interessante. Então, a oração do Pai Nosso, ela já tem um bom tempo. E muitos, podemos dizer assim, quase o planeta inteiro conhece a oração do Pai Nosso. Então, é uma oração modelo. É uma oração que nós, além dela estar gravada em nós conseguimos fazer ela colocando o nosso coração, colocando o nosso sentimento. Porque não vale nada quando nós vamos fazer oração, fazer ela gravada. Quando a gente grava alguma coisa, a gente não pensa para falar. Né? Por um exemplo, quando nós sabemos uma música, a gente está fazendo alguns afazeres na casa e está cantando a música. Tá? Ela vem automático. A oração também ela ficou gravada em nós, de tantas vezes nós fizemos ela. Mas ela precisa ser feita colocando o nosso coração. Colocando aquele sentimento, sabe? Quando nós dizemos que quando nós rezamos, fazemos a oração do Pai Nosso, é naquela hora que nós estamos querendo ouvir aquela música, que nós gostamos demais daquela música. Então, enquanto nós estamos procurando a música, é o momento que nós estamos agradecendo. Ó Deus, agradeço por mais esse dia, agradeço pelo meu trabalho, pela minha vida, pela minha alimentação, pelos meus colegas. É aquela hora que você está, que é o tempo que você está procurando. Aí a hora que você sintoniza a rádio é a hora que você inicia a sua oração. Olha que fantástico. É a hora que eles recebem tudo aquilo que você precisa, o seu sentimento. É esse momento. Esse momento é glorioso. Muitas das vezes nós fazemos essas orações, esses agradecimentos ao deitar, e podem perceber que às vezes, na hora que nós vamos começar a fazer a oração, a gente adormece. Nossa, ontem eu nem consegui rezar o Pai Nosso. Não, rezou sim, rezou. Você estava tão inconsciente, você estava tão ligado no seu Deus, no seu anjo, que aquela vibração tão gostosa assim da oração, ela fez com que seu corpo adormecesse para ter o descanso físico e seu espírito pudesse estar um pouco mais livre, ter contatos com outros amigos, e no dia seguinte, ao retornar, não se desligando, lógico, né? Não se desliga, mas o espírito tem uma maior liberdade quando nós estamos dormindo. Aí no outro dia você acorda tão gostoso, tão tranquilo. Você sonhou, mas não lembra que sonhou. É fantástico quando nós fazemos a oração de coração e de alma. Ela nos traz um retorno muito, muito bom. Nós adoramos outras pessoas, gostamos demais de outras pessoas. E eu quero fazer uma oração para essa pessoa. Ela está passando por alguma dificuldade. Eu posso fazer isso? A pessoa não é religiosa, ela não vem na minha doutrina, a doutrina que eu sigo. Ela não vai em religião nenhuma, mas é uma pessoa boa. Eu gosto daquela pessoa. Quero fazer uma oração para ela. Posso? Lógico que pode. O importante é a minha vontade. A minha vontade de levar o bem para alguém. E quando eu estou com essa vontade de praticar o bem, de auxiliar alguém através de uma oração, quando eu sintonizo essa oração,
Eu me ligo com os nossos guardiões, o nosso anjo de guarda, e com outros benfeitores que estão auxiliando o bem, e eles conseguem, olha que trabalho maravilhoso, eles conseguem, através do plano espiritual, de equipes espirituais, eles conseguem fazer com que chegue na outra pessoa, através do anjo de guarda da outra pessoa, e começa um trabalho muito bonito. É um trabalho delicado, lento, como nós falamos, muitas vezes as mudanças levam tempo, mas começa a ser feito. A pessoa, com o tempo, ela começa a mudar um pouco os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, e começa a mudar. Ou seja, a sua oração, a sua prece, que foi dirigida para outra pessoa, ela é eficaz. Ela fez o efeito necessário, por causa da sua verdadeira vontade de auxiliar alguém. Falando sobre o mecanismo da prece, nosso pensamento, ele está envolvido no fluido universal, no fluido cósmico. Então está entrelaçado com todos os pensamentos que existem. Às vezes a gente volta para casa meio cansado. É uma canseira diferente, uma canseira meio esquisita. E a gente deixa entrar algum pensamento que não é bom para a gente acaba levando para casa. Inclusive no Evangelho tem um capítulo que fala: orai e vigiar. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque é através do pensamento que eu me ligo com algo invisível. Ele é o veículo que leva essa sintonia minha. Igual o ar, ele é o veículo para levar a voz. Apesar que estamos falando no microfone, né? Mas ela é limitada. Eu posso estar falando com vocês aqui, vocês me escutando, mas lá fora já não escuta mais. Então, é limitado. Agora, o pensamento já não. O pensamento, ele é ilimitado. Ele vai em todos os cantos, a todo instante. De encarnado para desencarnado e vice-versa, de pessoa para pessoa. Isso é constante. Nós pensamos em alguém, queremos... Já aconteceu com vocês, comigo também já aconteceu, de, por exemplo, a semana que vem você vai visitar um amigo lá em São Paulo, ou em outra cidade. Aí você chega, né, você vai na quinta-feira que vem, mas você já começou a pensar nessa pessoa. Né? Você pensa, olha, eu vou chegar lá, vou dar um abração nele, a gente vai reviver bastante coisa, conversar bastante coisa, e o pensamento foi. Aí quando você chega lá, ele fala: não acredito, pensei em você ontem, ou pensei em você semana passada. Às vezes nós falamos isso é coincidência, mas não é. É um mecanismo do nosso pensamento. Quando eu estava aqui pensando no meu amigo que eu ia lá, esse pensamento, ele estava numa frequência que o meu amigo também estava nessa frequência e nós nos comunicamos. Isso é comum acontecer. Continuando falando do mecanismo da prece, ela tem uma grandiosidade, como nós falamos, que ela é ilimitada. Então, não importa onde esteja o nosso auxílio, talvez o nosso auxílio esteja um pouco distante de onde eu estou fisicamente, ele vai chegar lá. Agora nós precisamos ter fé, acreditar no invisível, porque nós ainda somos assim, né? Acreditamos no que vemos. Mas, às vezes, a gente pega um fio de força e ele está desencapado. Aí fala para você, você deixa ele meio escondido, né? Coloca a mão nesse fio, ele está em eletricidade. A pessoa não está vendo a eletricidade, mas ela não põe a mão. Ela tem um medo, tem um receio. E às vezes a gente precisa ver as coisas para acreditar.
mas é através da nossa fé que nós vamos acreditar no invisível. Porque quando nós falamos de tudo que nós estamos falando aqui, nós não estamos vendo, mas nós temos que sentir. Sentir a presença de Deus em tudo e em todos, a todo instante. Sentir a presença das coisas mais comuns da nossa vida. Uma vez eu estava em um cliente de Franca, e ele saiu, uma cliente, ela saiu para ir numa papelaria que tem na esquina, precisava comprar uma caixa, e ela pegou o pacote para levar, para ver o tamanho da caixa, e saindo na calçada, ela tropeçou e caiu, e ela quebrou os 2 cotovelos, os 2. Diz que é uma dor horrível, né? Eu não sei. E ele precisou ficar engessado, e com aquela trava aqui assim, então ela ficou assim. Eu cheguei lá, ela estava daquele jeito, nós começamos a conversar, e foi emocionante. Ela olhava para mim, com lágrimas nos olhos, chorando, falou: Wagner, você não imagina a falta que eu sinto de passar a mão no meu cabelo. A falta que eu sinto de passar a mão no meu rosto. Olha, gente, que coisa. São coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós fazemos constantemente isso. Às vezes nós damos valor quando nos falta. O ar está aí para a gente respirar, mas a gente não fica 3 minutos sem ele. A gente vai sentir a falta quando vai sentir dar o valor quando faltar. Então é a fé que faz nós acreditarmos no invisível. E quando nós vamos fazer as nossas preces, para que lado que ela precisa ir? Nem a gente já falou bastante aqui. Ela tem que sempre atingir o alto. A nossa prece, ela precisa sair dessa crosta que está no nosso planeta. A nossa vibração, ela é, digamos assim, uma baixa frequência em relação do plano espiritual, onde estão os nossos anjos de guarda, os nossos benfeitores. Então ela precisa sempre para cima. Quando eu direciono a minha prece para o mundo em que eu estou, aí é na parte material. Estamos no mundo de matéria, precisamos das coisas materiais, lógico, e agradecer a Deus por Ele estar confiando em mim, de ter minha casa, o meu carro, minha roupa, minha geladeira, tudo a Ele pertence. Preciso cuidar muito bem das coisas materiais, mas eu não posso colocar essas coisas materiais em primeiro lugar. Então, quando eu direciono a minha oração nessa faixa vibratória, que ela não atingiu o patamar que ela precisa. Ela não chegou lá, eles não ouviram. A ligação não foi completada. Então, ela fica no mundo da matéria. E o retorno não é favorável para nós, sabendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. Quando nós morremos, é o nosso corpo físico que morre. Em determinado ponto, ele chega num processo que ele não tem mais condições de continuar habitando o nosso espírito, então a morte o desencarna. Agora o espírito é eterno. Ele sempre vai continuar. Esse mundo da matéria chega uma determinada época que nós vamos deixar ele. E vamos seguir. É o nosso espírito. É uma grande escola aqui. A escola perfeitinha, igualzinha à escola comum. Você vai estudando, vai tendo as provas, vai passando de ano e vai seguindo, vai seguindo. Outros estão entrando nessa escola. Outros estão saindo dessa escola, estão indo para muitos mundos melhores. Que o planeta Terra está no mundo de provas e expiações, e estamos indo para um mundo de regeneração. Então, nós fizemos algo muito bom. Nós merecemos, por nossos talentos, por nosso merecimento, de estarmos nessa época encarnados. Que é uma época de grandes mudanças. Se pegarmos 50 anos, olha quanto que mudou esse mundo. Volta 1000 anos atrás, não mudou tanto quanto mudou agora em 50 anos. A transformação global que está nesse planeta. Então nós merecemos estar aqui. Somos chamados os trabalhadores da última hora. Somos chamados e temos a confiança de algo superior a nós de fazer o acabamento nessa construção.
E quando nós vamos fazer o acabamento da nossa casa, a gente quer fazer o melhor que pode, né? Para as coisas mais bonitas, ser bacana. Então, vamos ser gratos e não vamos decepcionar a confiança que eles estão tendo em mim e em você. Quando direcionamos as nossas orações inferiores, os resultados não são bons. Aí a gente tem, às vezes a gente sempre tem uma desculpa, né? Mas já estamos lapidando essas virtudes também, de sempre culpar alguma coisa. Não deu certo por causa disso, por causa daquilo, nunca por causa de mim. Mas eu tenho que me posicionar sendo o centro do mundo. O meu mundo, eu sou o universo, eu sou o centro dele. Tudo acontece à minha volta. Então a causa sempre é minha. As coisas que estão acontecendo à minha volta são os efeitos. Todo efeito é uma causa. Eu não posso tirar a causa de mim para alguém. Não tem como. A partir do momento que nós temos a consciência disso, nós começamos a ver a vida diferente. Compreender que tudo que acontece comigo, a culpa é minha. O plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Então eu planto, eu vou colher. Poxa, mas se eu sei dessa grande lei do universo, por que eu vou plantar coisa ruim? Vou plantar coisa boa. Nós falamos no início da parte religiosa que está ao nosso mundo. Está grandioso, está fantástico. A evolução da humanidade. As pessoas, milhares e milhares de pessoas estão procurando o quê? Um bem-estar, uma vida melhor, uma paz de espírito, ter uma família em paz, ou seja, viver em paz. Então as pessoas estão procurando isso. Então é uma grandeza de espírito. Jesus falava, quando fores orar, entrar em vosso quarto e fechar a porta. É uma simbologia que ele faz. Mas o que ele quis dizer, quando nós for fazer a oração, no começo nós falamos o que Paulo de Tarso falou, né, que nós somos o templo de Deus, né, todos nós, e que o Espírito de Deus habita em nós. Então Deus está junto de mim. Então quando nós vamos fazer a oração, vamos entrar no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, vamos trazer os nossos pensamentos para nós aqui, ó, eu e Deus. E quando ele pede para nós fecharmos a porta, é fecharmos os nossos olhos. Porque daí nós precisamos desse mecanismo para nos desligarmos das coisas materiais. Então, com os olhos fechados, nós conseguimos com mais facilidade de trazer esse pensamento, esse sentimento para mim, eu e Deus. Conforme nós vamos praticando, certo? Vai chegar um determinado momento que nós poderemos estar no meio de uma multidão e conseguimos fazer isso. Conseguimos fazer essa sintonia perfeita da nossa oração, chegar lá onde eles precisam ouvir. É a prática, né? Nós não vamos precisar fechar os nossos olhos, não? Mas nós conseguimos fazer a oração que alcance os nossos objetivos. A importância, ela precisa ser feita sempre de coração e de alma. Não precisa ser palavras bonitas, textos grandes, que eles vão, principalmente o nosso anjo de guarda, né? O nosso anjo de guarda é um espírito, por afinidade que tem com nós, que está num grau mais adiantado que nós, e ele se propõe durante uma vida inteira ficar do seu lado, te auxiliando. Não vai resolver as suas questões, mas vai te auxiliar muito. Então ele sabe como é que as minhas orações. Então se eu pego um texto bonito lá, começo a falar assim, ele fala, olha, isso daí não é seu. Faz o arroz e feijão mesmo. Fala as palavras simples. Deixa brotar do seu coração. Existem outras orações maravilhosas, existem. Orações que a gente começa a falar ela e começa a sentir a oração, ela sabe, envolve todo o nosso ser. Tem uma música que ela diz assim, se o quadradismo dos meus versos vá de encontro ao intelecto, que não usa o coração,
como expressão. Você abusou. Antônio Carlos e Jocafe. É fantástico esse trecho da música dele. Ele retrata muito bem isso aqui. Não precisa ter coisas grandes, mas precisa ter de coração e de alma. É desta forma que a nossa oração faz efeito. E essa daqui nós vamos ler. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Quando nós falamos assim, determinado potencial de frequência, são onde estão os benfeitores. Não somente o nosso anjo de guarda, mas todos aqueles espíritos bem elevados que estão auxiliando o nosso planeta. Quando Jesus falava muitas moradas na casa do meu Pai, ele retrata muito bem isso, que não é só o nosso planeta Terra que existe vida. Existem outros mundos por aí, e mundos mais elevados do que o nosso, que também muitos mundos inferiores ao nosso, que nós já passamos por lá. E nós estamos caminhando, porque o Espírito sempre está seguindo em frente, sempre em elevação. Então esses espíritos, esses anjos de guardas, eles têm um potencial muito grande, e aonde nós estivermos, eles vão sintonizar com o nosso pensamento, com a nossa oração. Então nós vimos que a nossa oração, ela nos ajuda bastante. E Chico Xavier diz: nenhuma prece feita com sinceridade, de coração, de alma, fica sem resposta, nenhuma. Às vezes a solução do problema é complicada, como nós falamos, muitas vezes tem que mexer com várias coisas ao nosso redor, para aquela situação que você está querendo e merece, e ela vai te fazer bem, para que aquela situação se modifique. Mas às vezes nós não, por falta da nossa paciência, nós não aguardamos o retorno. Às vezes a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança de atitude do próprio indivíduo. O mundo muda quando eu mudo. Não é o contrário. E seguindo, nós estamos levando tudo isso aqui para dentro do nosso lar. Então nós já levamos o mecanismo da oração, a importância da oração, que ela faz parte do nosso próximo texto, que é o Evangelho no Lar. O primeiro Evangelho no Lar, quando Jesus foi na casa de Pedro, no início da caminhada dele, que ainda tinha os discípulos, tinha os apóstolos não tinham sido escolhidos ainda, mas ele sempre ia fazer as pregações dele, os ensinamentos dele, e Jesus foi na casa de Pedro para fazer uma reunião dessa. Então ali foi o primeiro evangelho no lar aqui no nosso planeta Terra. É um texto muito grande, mas ele se resume dessa forma. O primeiro evangelho foi na casa de Pedro. Os conceitos do evangelho no lar. Jesus já falava: onde duas ou mais pessoas reunirem, entre elas e junto a elas estarei. E ele vai estar. Podemos ver ali ao lado, a família reunida e Jesus está do lado. Poxa, mas lá em casa eu vou começar a fazer o evangelho no lar e é só eu. Então ele não vai estar? Lógico que vai estar. É um modo de dizer, onde duas ou mais pessoas reunirem. Mas se eu iniciar o meu evangelho no lar sozinho, Jesus vai estar presente. E todos aqueles que vão participar do nosso evangelho, do meu evangelho, vai estar presente. É uma reunião em família. Mais para frente nós vamos falar detalhadamente sobre a disciplina que ela precisa ser efetuada. Senão, não funciona. E nós vamos também estar explicando por quê. A importância de um evangelho, passei muito, né? Na família, é onde se inicia tudo, né? É onde a continuidade da humanidade se inicia,
que é através dos filhos, da gravidez da mulher, da participação do casal para a humanidade seguir. É aonde se iniciam os ensinamentos quando vêm os nossos filhos, que é um dever de todos os pais, receber os filhos e educá-los até que eles peguem uma certa idade e tenham a sua autonomia. É onde nós resolvemos várias questões, inclusive as questões sociais, as questões do meu trabalho. É dentro do lar que eu preciso estar bem alicerçado, porque ali vai me dar ideias, vai me dar soluções, vou ter auxílio da minha esposa, do meu esposo, os meus filhos vão conversar comigo, o meu irmão vai me auxiliar. Então percebe que a família é um projeto original e muito perfeito de Deus. Então o nosso lar, ele precisa estar em paz. Quando o nosso lar está em paz, as coisas se tornam mais fáceis aqui fora. Porque é gostoso quando a gente termina um serviço, ou mesmo, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, até com a nossa família mesmo, vai a família toda. Vai eu, a esposa, os filhos, a casa fica vazia, mas é o meu lar. E nós vamos passear. Aí fica lá uma semana fora. A hora que a gente está chegando em casa, a gente começa a ver na pista assim a cidade, é tão satisfatório, é tão gostoso, né? Ai, estou chegando no meu lar. Esse é o lar iluminado. É um lar que tem a presença de Deus, a presença de Jesus. É um lar satisfatório de todas as formas. A importância do Evangelho no lar. Aqui é retratado, quando nós iniciamos o Evangelho no lar, uma luz, a gente inicia lá, né? Começa a fazer o Evangelho no lar, e essa luz, que é a nossa luz, né? E junto com os nossos anjos, ela começa a iluminar esse lar lá dentro. E ela vai se expandindo, não somente aquele local, mas ao redor da casa, em todo o quarteirão. Tem um livro de Valdo de Franco que ele retrata muito bem isso daí, sobre a importância que tem uma casa que faz um evangelho no lar. Outras religiões é o culto no lar, é a reunião em família, é a reunião que nós estamos fazendo aqui, mas é essa reunião que nós fazemos na família, toda semana, disciplinamente. Então nós podemos muito bem levar e tudo isso aqui para dentro dos nossos lares. Jesus iniciou lá atrás, nós podemos estar fazendo isso daí. Não é somente a moradia dos corpos, mas de tudo é o espírito, né? Porque o meu corpo está junto com o meu espírito e o meu espírito está junto com o corpo. Onde um vai, o outro está junto. Então, dentro do lar, ele precisa estar em paz. Principalmente quando nós formos dormir. Porque quando nós dormimos, o nosso corpo físico entra num processo de descanso. E aí o nosso anjo de guarda, nós já acabamos de falar e vamos repetir, ele tem uma liberdade maior. Então, não é bom a gente ir dormir com maus pensamentos, com maus sentimentos, com raiva de alguém. Tem ditados antigos que falam muito sobre isso daí, né? Que não vamos amanhecer com a mágoa de ontem. Vamos resolver ela. Se tiver dificuldade para resolver, o anjo de guarda ajuda. Fala, meu anjo, está meio difícil aqui eu resolver isso, me ajuda. Se você fizer isso de coração, ele vai te ajudar. Durante o seu sono, ele vai resolver várias coisas. Mas eu preciso permitir. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e nossas escolhas. Então eu preciso permitir para que eles façam o que eles podem fazer. Santuário doméstico que converte-se em campo sublime das mais belas aspirações. Continuando sobre a importância do lar, quando nós iniciamos, nós temos os nossos protetores. Nós estamos a nossa família e eles fazem um trabalho muito bonito, muito sério. Eles querem nos auxiliar.
mas precisamos permitir. No final nós vamos ver uma cena, uma imagem muito interessante. O porquê que nós precisamos permitir. O porquê que, mas eles estão vendo que eu estou passando por certas dificuldades, por que eles não fazem? No final nós vamos ver por que eles não fazem. Continuando, o culto familiar do Evangelho não é somente um curso de iluminação interior, mas é uma imensa defesa que é feita em todo o redor da casa, em todas as pessoas que ali vêm, as pessoas que durante o nosso Evangelho, elas vêm em pensamento, né? A gente lembra daquela pessoa, todas aquelas pessoas vão estar envolvidas. Os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. Ou seja, tudo ali passa a ser felicidade. Todas as questões a ser resolvidas, os problemas, as questões, não tem intrigas. É sempre resolvido com a maior boa vontade. A obsessão insensata é ouvida sem revolta. Eu não fico mais bravo por pouca coisa, nem por muita coisa, nada me deixa irritado. O erro alheio encontra compaixão. Quando eu vejo o erro em alguém, como que eu posso caracterizar que esse é um erro? É o que a pessoa sabe fazer naquele momento. O meu ver, o meu sentir naquela situação é diferente. Então eu acho diferente. Por isso que nós somos chamados de indivíduos. Então não posso falar, você está errando. Ele está fazendo diferente de mim. Mas às vezes eu não tenho esse direito de condenar, de julgar ninguém. A maldade não encontra brecha para insinuar-se. Ou seja, está muito bem iluminado o nosso lar. Ali tem um outro retrato. Olha, além da luz que tem dentro do lar, nós começamos a irradiar essa luz. Por isso, que muitas das vezes que nós estivermos fazendo o nosso Evangelho, nós vamos começar a perceber que nós vamos ter visita naquele dia, naquele horário, porque eles sabem que a sua luz pode auxiliar aquela pessoa. Então eles trazem aquela pessoa. Logicamente que precisamos ter a perseverança. A partir do momento que eu assumo esse compromisso com meu anjo de guarda, de fazer o Evangelho do lar, eu preciso cumprir. Porque naquele dia determinado por mim, eles não determinam nada, quem determina é eu. Naquele dia, naquele horário, eles vão estar ali. Eu preciso ter disciplina. Eu marco, por exemplo, 8 horas, no domingo, às 8 horas. Com toda certeza, 8 horas eles estão ali. E eu preciso estar. No início, nós vamos perceber que nós começamos a ter alguma coisa, algum problema de ter que sair nesses momentos. Alguma coisa acontece, o telefone toca, mas a nossa perseverança que vai marcar o bom resultado. A nossa perseverança vai fazer com que todas as vezes aconteça o que estiver acontecendo. Esteja eu aonde estiver, eu vou fazer esse Evangelho, porque eu assumi esse compromisso. É o texto de André Luiz que ele explica, como nós falamos, tem de André Luiz e de Valde Franca, o quanto que é importante e o quanto que é protegido um lar que faz esse culto, um lar que faz o Evangelho no lar. Quem participa? Todos, mas sem imposição, sem obrigar ninguém a fazer. Vamos respeitar isso de todos os lados. Talvez eu comece a fazer, mas meu irmão não quer fazer, ou minha esposa não quer fazer, eu quero fazer, ou vice-versa, mas vamos começar. De início, muitas vezes a gente tem aquela repulsa, né? Não vou fazer não. Por vários motivos. Um deles é o nosso orgulho. Eu não vou fazer não. Mas com o tempo, aquele trabalho vai sendo feito dentro daquele lar e vai envolvendo as pessoas. Aí vai aumentando, vai fazendo, mas sem imposição.
Vamos respeitar o tempo de cada um. Jamais devemos impor para ninguém. Quanto ao Evangelho no Lar, que tem criança, existem vários livros que têm historinhas religiosas, né? Historinhas de Jesus, umas historinhas infantis. E como nós falamos já, é um dever dos pais encaminhar os seus filhos para uma doutrina, para uma religião, apresentar Jesus para ele, mostrar a presença de Deus. Aí quando ele tiver uma maior idade e que ter outras ideias, quiser mudar, aí já é uma questão dele. Mas é um dever dos pais, porque será cobrado de nós. O que fizesse daquele filho que a ti eu confiei e aguardo, será perguntado para nós. O lar é a nossa primeira escola. Nele influenciamos os outros e somos influenciados. É um lugar onde espíritos mergulhados no esquecimento temporário, em um corpo carnal, recebe dos pais um mapa da inclinação e conduta, o qual vai dar a formação para uma nova existência. Dentro do lar é aonde espíritos afinizados, que há milhares de tempos estão caminhando junto, porque a verdadeira família é a família espiritual, não a família de sangue. Com o tempo, a família de sangue, ela se extingue, ela tem determinada época que ela pode acabar. Pode acabar uma família, mas a família espiritual não. Nós estamos há milênios caminhando com a pessoa que está do nosso lado. Há muito tempo. Há muito tempo. Estamos sempre caminhando junto. Os nossos familiares, aqueles que entram na família, né, que são os nossos agregados, os nossos cunhados, a família do nosso cunhado. É interessante isso, a afinidade que tem. Mas toda pessoa que está ao seu lado, fazendo parte da sua vida, do seu mundo, nós a conhecemos. Em algum lugar nós já conhecemos ela. Aquela pessoa que por algum motivo nos irrita dentro do nosso trabalho, ou no nosso local de trabalho, de escola, ou jogando bola, aquela pessoa que não passa a bola para a gente fica com bronca dela. Várias coisas. Ninguém aparece na nossa vida caindo de paraquedas. Todos têm uma finalidade. Eles vêm, nos auxiliam, nós somos auxiliados de todas as formas, nós trocamos as nossas experiências e assim caminha. Tem pessoas que aparecem na nossa vida, ficam um determinado tempo, depois elas somem. Nunca mais a gente vê essa pessoa. Mas nós precisávamos, por aquele período, estar juntos. E dentro do lar, é fundamental as pessoas que estão ali. Não importa quem está devendo para quem, mas nós precisamos separar todas essas arestas. É quando Jesus dizia, antes de levar a vossa oferenda ao Pai, reconcilia com a pessoa que está ao seu lado. Ele está falando dentro do nosso lar. Roteiro. A prece simples, inicial. Faz uma oração. Rezamos o Pai Nosso, passando um pouquinho, já estamos falando, já estamos acabando. Faz uma oração, uma prece, faz uma pequena leitura, não precisa ser longa. Algum comentário sobre aquela leitura. Certo? Não exige comentário das pessoas. Se você quiser fazer comentário, você faz, outra pessoa, mas não exige. Não fala, o que você achou? O que você entendeu? Não, deixa ser bem espontâneo. A prece de encerramento, simples também. Temos vários livros que nos auxiliam nesse processo, muitos livros bons. Estipulamos mais ou menos dentro desse horário de 15 a 20 minutos, não mais do que isso. Tem que ser uma coisa que não nos incomode e não incomode alguém que esteja junto de nós. Não é lugar de manifestação espírita, não é lugar. Lugar para as manifestações é no centro. É igual você chegar no hospital e entrar na portaria e querer fazer uma cirurgia. Não, dentro do hospital faz a cirurgia, mas dentro do local adequado.
Então o nosso lar não é lugar para isso. Pode ser colocado uma água para ser fluidificada, semanalmente, em hora e dia marcado. Porque o evangelho no lar deve ser feito em voz alta, que todos precisam ouvir. Essa daí é a imagem que nós falamos, o porquê que eles não iniciam. Alguém pode perceber o porquê que precisa nós iniciar essa atitude? É nós que precisamos permitir, é nós que precisamos querer, porque a fechadura não tem, está para lá de dentro. Então, somos nós que precisa abrir essa porta. Que todos tenham muita paz, muita luz, que vossos corações sejam muito iluminados, que nós podemos iluminar o nosso lar e com isso iluminar o nosso mundo. Porque todos nós aqui estamos morando na mesma casa, que é o nosso planeta Terra. E você faz a diferença de bairro. Diante de Deus, você é o único, singular e especial. Nunca houve e nunca haverá outro igual a você. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.